Então, só relembrando agora que vai começar a gravação, né? Voltando um pouco do início. Sou Anderson, farmacêutico residente do segundo ano da maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Sou farmacêutico clínico, tenho experiência com especialização em farmácia hospitalar pelo Instituto Dante Pazanese, e agora estou finalizando a minha residência. Vou falar um pouco da atuação do farmacêutico, principalmente no que compete ao uso racional de medicamentos, princípios da assistência e atenção farmacêutica. Eu acho necessário porque a fala da doutora na aula anterior elucidou muito a necessidade de processos institucionais, que eu acho que são que permeiam a instrumentalização do acesso à saúde e principalmente do tratamento ao paciente. São necessários que esses processos aconteçam. São necessários que exista uma equipe que converse entre si e que garanta que um processo vá em toda a sua cadeia de ação, tenha um respaldo e tenha principalmente um resultado eficaz, um resultado que garanta que o paciente vai ter acesso, por exemplo, ao medicamento. Então, vou falar um pouco da atuação do farmacêutico em linhas gerais, não vou me atentar muito a acabar explicando muitas definições, é só para explicar mesmo, porque o profissional farmacêutico muitas vezes é aquele que fica dentro do seu setor, fica infelizmente um pouco isolado, às vezes ele tem um pouco de receio de sair da farmácia, mas com a necessidade e o impulso de garantir o uso racional de medicamentos, é necessário que o farmacêutico crie uma postura do qual ele tem que sair do setor. As coisas acontecem assim, a farmácia clínica está aí para isso. Então, eu vou apresentar conceitos iniciais. O intuito é diferenciar a assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica, algumas coisas que elas estão, de fato, em contato, elas são idênticas, mas que tem nuances que precisam ser discutidas. Então, cada área de atuação do farmacêutico ou pende para assistência ou pende para atenção. Então, achei interessante eu começar explicando o que são esses conceitos. Porque, às vezes, de falar, o farmacêutico está fazendo atenção, só que ele está fazendo assistência. Então, acaba que são conceitos que geram esse tipo de confusão. A assistência farmacêutica, ela tem como definição um grupo de atividades relacionadas com medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Ou seja, o medicamento é o foco de toda a ação do farmacêutico quando se trata de assistência. Então, desde você conseguir analisar uma evidência científica coesa, conseguir analisar uma meta-análise, por exemplo, para decidir se aquele medicamento de fato pode ser usado para tratamento de X doença. Então, você vai usar as melhores evidências científicas, baseadas na medicina baseada em evidências, que você consegue garantir que esse medicamento vá para a pessoa certa e vá suprir a necessidade de determinada região e, principalmente, que vá ter um efeito coeso no paciente. Você vai garantir uma eficácia da terapêutica. Então, ela envolve o abastecimento de medicamentos em uma dedicadas das etapas constitutivas. Basicamente, a assistência farmacêutica ela tem o que é chamado de ciclo de assistência farmacêutica. Eu vou passar daqui para frente nos próximos slides, que envolve toda a cadeia de suprimento do medicamento, principalmente quando a gente fala do SUS. Então, desde a seleção até, de fato, o ato de dispensar. Que, como a doutora tinha estado na outra aula utilizando aquele contexto do queijo suíço, se em um desses atos da continuidade do protocolo alguma coisa dá errado, infelizmente todo o restante subsequente vai ter algum erro. Então, é necessário que exista uma avaliação desde o início. Então, o farmacêutico está presente desde a seleção do medicamento, em conjunto com a equipe médica, em conjunto com a equipe multi, para ser uma voz que fala, olha, nós temos esse perfil de paciente, a gente precisa, mediante as análises que a gente faz da literatura, a gente precisa utilizar tal medicamento, tal insumo, tal protocolo, então é necessário que todo o processo seja acompanhado pelo profissional farmacêutico. Então, o foco é garantir o uso racional de medicamentos. É o que permeia as escolas farmacêuticas, é o que permeia a farmácia clínica, inclusive a hospitalar. O paciente, quando está internado, ele tem que receber o medicamento certo na hora certa. Então, esse é o principal foco da minha fala hoje. Mostrar que o farmacêutico é um profissional que tem por
por obrigação, digamos assim, garantir o uso racional, seja no hospital, seja numa UBS, seja numa transportadora de medicamentos, por exemplo, porque ele tem que garantir que a eficácia seja de fato alcançada e minimizando erros. Infelizmente, eles acontecem, como a doutora tinha falado a respeito de um caso de erro na dispensação, acontece mesmo, infelizmente, mas eu gostei da fala dela a respeito de que a dor não traz consigo um caráter punitivo, mas traz uma apresentação de elucidação de novas ideias. Então, achei isso incrível. A gente pode usar isso também para a prática farmacêutica, porque a gente não sabe de tudo mesmo, é impossível a gente saber de tudo, mas é importante que a gente esteja sempre atento às necessidades, principalmente as necessidades do nosso paciente. E atenção, que é um conceito de prática profissional no qual o paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. Enquanto a assistência, como já comentado, foca no medicamento, a atenção foca no paciente. Inclusive, como ele vai receber esse medicamento, a análise de possíveis efeitos adversos, a análise de possíveis interações medicamentosas, se de fato a terapêutica está sendo eficaz. Então, a atenção difere pelo foco no paciente. Então, existe essa bifurcação da área farmacêutica hoje, do ensino farmacêutico. Uns focam na assistência e outros acabam focando na atenção. Esse daqui é o ciclo de assistência farmacêutica, que, como eu já tinha comentado, ele engloba as etapas desde a seleção dos medicamentos, a programação, ou seja, tal medicamento vai para qual unidade, tal medicamento vai para qual região, sempre analisando o perfil do paciente. A aquisição, no caso do SUS, aquela aquisição mediante os pregões, né, mediante toda aquela abertura de pregão. O armazenamento, que inclui um bom almoxarifado, bom serviço de almoxarifado que consiga garantir que as especificações do medicamento sejam respeitadas, somente no que concerne a temperatura, o local de armazenamento tem que ser em geladeiras, tem que ser fora da geladeira, toda a organização dos pallets, a organização estrutural do almoxarifado, a distribuição que tem que ser adequada, tem que ser feita no dia certo, da forma certa, respeitando todas as recomendações da própria bula do medicamento, quanto da característica do perfil da instituição, e por fim a utilização, né, que a gente sempre acaba atuando em conjunto com a equipe médica no que compete na prescrição, na dispensação e consequente uso. Então, é importante que o farmacêutico mantenha sempre uma linha de conversa com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a equipe multi em geral, porque se a farmácia nos comunica, por exemplo, ela recebeu uma prescrição manual que tem algum erro e acabou deixando passar, acontece aquela situação que a doutora acabou comentando. Então, se não existe uma checagem do farmacêutico, se não existe uma comunicação, os protocolos não são respeitados e, infelizmente, quem acaba sempre sofrendo é o paciente. Pode ser na forma de um evento adverso grave, pode ser na forma de uma interação medicamentosa grave, pode ser na forma de um óbito por omissão ou uma falha no tratamento. Então, é necessário que todo esse ciclo seja respeitado e o farmacêutico ele pode atuar em cada parte do ciclo. Então, no SUS, esse é o ciclo que permeia a Política Nacional de Medicamentos, ou seja, é o que permeia o paciente receber no postinho de saúde determinado medicamento ou o paciente na internação receber determinado tipo de medicamento. Deixa eu passar aqui. Pegando a parte da seleção e da aquisição, de novo, da programação, nós temos a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Como eu já tinha comentado, a análise para determinado tratamento, ela depende de você entender para que tipo de paciente essa análise vai. Para você evitar, principalmente, gastos desnecessários, que é algo que, para medicamento, é algo muito importante, que no pregão você sempre pesa pelo menor preço. Infelizmente, a gente acaba caindo naquela questão que o menor preço nem sempre indica qualidade, mas é importante que exista uma relação de qual medicamento vai para cada região de saúde. Por exemplo, quando estava no Dante Paz Neves, existem medicamentos que são a nível terciário para um paciente cardiopata, que, por exemplo, a gente não tem na cachoeirinha para algumas situações.
porque é a análise do perfil da padronização do hospital. Mas é importante que exista uma padronização geral que permita que, se você precisar de determinado medicamento para tal paciente, você consiga ter esse acesso. Tudo que eu estou falando aqui é da minha experiência na rede pública, porque eu não tenho experiência no hospital privado, então eu sei como são feitas as coisas no SUS. Então, o SUS permite, por meio de seus processos, que a gente consiga adquirir alguns tipos de medicamentos. Então, aqui tem um organograma mostrando. Então, é lista de doenças e queixas comuns relevantes à saúde pública. Então, você vai ter uma lista nacional de medicamentos que respeitem o formulário terapêutico, que levam à necessidade de treinamento e supervisão por parte do prescritor, por parte da equipe que vai receber esse medicamento, sempre pensando na prevenção e tratamento. Então, formulários e as diretrizes clínicas andam em conjunto. Mais uma vez, voltando àquela ideia de processo, é importante que esses processos sejam analisados e esses processos sejam respeitados. Porque se você seguir uma cartilha, se você seguir uma linha de tratamento para um paciente, você consegue garantir que todo o estudo pregresso a respeito da utilização de um determinado medicamento, por exemplo, você consegue garantir sua eficácia, que eu acho que é o principal, garantir eficácia e segurança, levando a um uso racional. Então, é importante a necessidade do profissional farmacêutico em ter a capacidade de assimilar se o tratamento está sendo eficaz por meio da padronização do seu hospital e, principalmente, o farmacêutico tem que saber avaliar que tipo de paciente que ele está tendo, que tipo de paciente que ele está atendendo, para quem aquele paciente, para quem aquele medicamento que está saindo da farmácia vai. Então, isso é extremamente necessário. É o que as escolas de farmácia estão fazendo hoje em dia, porque aquela ideia do farmacêutico engessado, dispensando, e somente isso, ela caiu por terra faz algum tempo. A farmácia clínica, infelizmente, é uma área nova, tem uns 30, 40 anos somente, mas que, aos poucos, ela ainda tropeça, mas a gente consegue um avanço na necessidade de entender que medicamento é um insumo essencial, que não é simplesmente algo que você vai dispensar e não vai acontecer mais nada. Então, é importante que a gente tenha toda essa linha de cuidado depois. Continuando a linha da parte da RENAM e da REMUM, aqui é só para elucidar quais são os componentes dos medicamentos do SUS. Então, a gente tem os medicamentos que são considerados básicos, são medicamentos e insumos essenciais, que tem como destino assistência a doenças agravos prevalentes, e está no seu âmbito de atenção primária em saúde, em nível ambulatorial, UBS, Programa Saúde da Família, componente especializado, que é aquele famoso alto custo, são medicamentos para assistência integral à saúde, que são destinados a linhas de cuidado conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, onde a gente consegue ter acesso a quais são no site do Ministério da Saúde. Tem como âmbito o tratamento de doenças conforme protocolo clínico e diretriz terapêutica. Os pacientes devem cumprir os critérios de inclusão, que estão todos naqueles protocolos. E os medicamentos com componente estratégico, são medicamentos para tratamento de doenças endêmicas e epidemias. São destinados ao tratamento de doenças epidêmicas e endêmicas, como HIV, AIDS, tuberculose, rancenias, malária, leishmaniose, chagas, etc., que também tem mais alguns. Como âmbito, a estratégia de controle da doença concentra-se no tratamento de seus portadores. Ou seja, esse slide aqui, ele elucida que o medicamento no SUS, ele tem o seu destino. Ele, antes de chegar, por exemplo, no paciente da UBS, ele teve todo um estudo do porquê que aquele medicamento vai para aquele tipo de perfil do paciente da UBS. Então, se é para um tratamento crônico, vai para o UBS, se é do alto custo, vai para o alto custo. Então, existe a necessidade no Sistema Único de Saúde, por conta de questão burocrática e por conta da descentralização, obrigar que as verbas sejam eu ia falar desviadas, não estou querendo entrar no meio político, que a verba seja destinada a determinado tratamento de medicamento. Então, eles decidem qual é o destino daquele medicamento. A dipirona, no SUS, por exemplo, que é um dos que mais saem, ela tem por base um estudo para determinado tipo de paciente. Então, ela, como sendo um medicamento geral, vai para todos os lugares. Então,
Só para mostrar que o medicamento X vai para determinado lugar Y. Então, o SUS funciona assim. A rede privada também. Ela tem, pela padronização da instituição, ela recebe quais medicamentos que ela tem por perfil de paciente. Pegando o gancho a respeito da farmacologia em si, um dos principais focos de atenção do farmacêutico está na farmacovigilância, que ela é muito, muito, muito utilizada, por exemplo, em testes de fase 4 de pesquisa clínica, né, que o medicamento já está no mercado. A farmacovigilância ela serve como a detecção de reações adversas, desconhecidas e interações. Por exemplo, determinado medicamento estava na fase 3 de pesquisa clínica. Ele saiu para o mercado. As pessoas já estão consumindo. Ele passou por todos os processos de aprovação até chegar ao mercado. Mas e se um paciente desenvolve uma reação depois? Então, a farmacovigilância ela serve para você pegar o depois, pegar qual reação que vem depois. Então, ela é de extrema importância tanto para os medicamentos de venda geral, digamos assim, e principalmente para os medicamentos em uso hospitalar. Porque, por exemplo, na neonatologia a gente tem uma questão muito forte do uso off-label, né? Infelizmente, a gente não tem estudos em recém-nascidos, obviamente, mas a gente utiliza doses que às vezes são mínimas, a gente utiliza medicamentos que em adulto tem determinado comportamento, mas no neonato tem outro totalmente diferente. Então, é importante que a farmacovigilância sempre seja presente, seja por meio de notificações, seja por meio do farmacêutico ir até o setor e verificar se a eficácia está comprovada, porque é uma forma de permitir que desgraças não aconteçam, digamos assim. É uma forma de você sempre garantir a necessidade de um avanço na terapia. Então, a farmacovigilância ela é de extrema importância para o profissional farmacêutico. Eu coloquei algumas terminologias, a doutora até acabou falando de reação adversa, de efeito adverso, eu coloquei algumas mais. Então, a gente tem como evento adverso, que refere-se a um incidente de segurança com dano ao paciente, resultante ou associado aos planos e ações executados durante a assistência, não pela evolução natural da lesão ou doença de base. Dano é um prejuízo estrutural, funcional ao órgão ou sistema fisiológico ou qualquer efeito deletério que apareça como consequência dessa situação. Temos também um evento adverso a medicamento, que é qualquer dano ocorrido durante a farmacoterapia do paciente, resultante de um cuidado adequado, inadequado ou parcialmente adequado ao paciente. Este aqui é um pilar-chave da atribuição do farmacêutico, em ter a capacidade de perceber, ou principalmente capacidade de prever que isso possa acontecer, então, seja por meio de revisão de literatura, seja por meio de consulta em base de dados, seja principalmente pela checagem de possíveis interações entre os medicamentos. Então, para a farmacovigilância é sempre necessário que o farmacêutico esteja ligado no que pode acontecer. Então, eu sei que para determinado tipo de paciente, esse medicamento pode causar isso. Se eu utilizar com outro, vai ter uma interação que possa vir a piorar ou melhorar o quadro do paciente. Então, a gente sempre tem que sempre tem que perceber o que pode acontecer ou não. Erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado do medicamento, causando dano ou não ao paciente, não importa se o medicamento se encontra sob controle de profissionais de saúde, dos pacientes ou dos consumidores. Uma boa forma de pegar erros de medicação está no conceito de reconciliação medicamentosa. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Que você, numa entrevista inicial com um paciente, consegue entender se ele está se automedicando e se, de fato, está sendo prejudicial para ele. Porque a gente sabe que, infelizmente, o WhatsApp e o Google são meios de informação muito mais rápidos que a gente e nem sempre eles garantem uma segurança na informação, quase nunca, na verdade. São sempre informações que provêm dos piores diagnósticos e prognósticos possíveis. Então, é importante que, num primeiro momento, a gente consiga, numa simples conversa com o paciente, determinar se ele está se automedicando e se isso, de fato, pode levar a um problema.
A gente também tem, nós temos as reações adversas a medicamentos, é uma resposta ao medicamento que é nociva, indesejável, que ocorre nas doses normalmente usadas no homem para profilaxia, diagnóstico e a terapêutico para modificação da função fisiológica. O efeito adverso, que a gente tem sempre uma ligeira confusão nisso, são utilizados no estudo de farmacovigilância como sinônimos. Na ótica dos especialistas de segurança de medicamentos, o efeito adverso é um termo mais centrado no paciente, e a reação adversa é mais centrada no medicamento. A gente pode traçar um panorama no que a gente falou de assistência e de atenção. Os erros de medicação, que são um ponto importante, tanto no âmbito do hospital quanto numa UBS. Os determinantes dos erros de prescrição são multicausais e com envolvimento multidisciplinar. Então, mais uma vez, focando na parte de processo, focando na parte do queijo, de novo, se existe uma falha no processo inicial, você vai ter uma falha na sua terapêutica. Então, eu vou bater muito nessa tecla de dizer que o processo precisa ser respeitado, precisa ser analisado, precisa principalmente ser implantado. Então, não dá mais para ter um modelo assistencial que não demonstre resultados e não permita uma transparência em como você fez esse tipo de ação. Então, os erros de medicação, na ótica do farmacêutico, sempre permeia uma farmacovigilância e permeia que a gente esteja lá. Que antigamente, como não era obrigatório, por exemplo, no hospital um farmacêutico estar presente, às vezes aconteciam muitas coisas, que hoje em dia, com essa habilidade de um profissional que olhe de fato para o medicamento, que olhe de fato para uma dose, por exemplo, consiga impedir que esse tipo de coisa aconteça, simplesmente conversando. Porque às vezes o prescritor ele acaba errando alguma coisa, tudo bem, isso acontece mesmo, acaba uma prescrição que vem ela não vem no layout certinho, ela vem com algum erro na hora da impressão, alguma coisa do tipo. Então, essas pequenas coisas a gente consegue conversar simplesmente e consegue resolver. Não são mais coisas que podem levar a uma bola de neve gigante que possa vir a prejudicar o paciente. Então, se a gente tiver um profissional que consiga fazer simplesmente ler, se ele pegar e ler a prescrição e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui eu não estou entendendo, isso aqui a impressora deu uma falhada aqui, e buscar o prescritor, a gente já consegue reduzir isso bastante. Então, eu coloquei aqui como evitar esses tipos de erros. É essencial a implementação de medidas de prevenção dos erros de medicação com abordagem multidisciplinar, interdisciplinar e promoção de uma cultura de segurança com enfoque educativo e não punitivo. Pegando de novo a frase da doutora, que a gente tem que aprender com a dor, que eu achei incrível essa visão, porque às vezes a gente tem tanto medo de errar e sofrer alguma represália, porque a gente está lidando de fato com um paciente que pode sofrer desse erro, que a gente às vezes acaba ficando receoso e não querer que isso aconteça e não conseguir assimilar o que a gente fez de errado. Então, ter essa visão de que a gente é humano, a gente erra mesmo, a gente está cansado. Somente nós, os R2, não no final da residência, a gente está cansado. Então, algumas coisas às vezes podem acontecer, mas que a gente tem que ter a capacidade, quanto profissional de saúde, de aceitar que errou e de procurar sempre a sua melhor. Porque muitas coisas a gente consegue, num choque que a gente leva por ter errado feio, a gente fala, nunca mais eu vou fazer isso. Então, existe essa evolução profissional que sempre tem que ser buscada. Aqui eu coloquei cuidados farmacêuticos relacionados a problemas relacionados a medicamentos, que é SPRM. Eu só coloquei o medicamento em si, ele pode causar diversas nuances no paciente que devem ser sempre vistas. Então, a gente tem como os principais uma farmacoterapia desnecessária, uma necessidade de farmacoterapia adicional, às vezes o fármaco é inefetivo para o paciente, por exemplo, um antibiótico com um paciente que tem resistência a determinada classe desse tipo de antibiótico, e a gente às vezes acaba deixando passar a utilização, então não vai ter uma redução da infecção. Dosagem muito baixa, uma reação adversa ao fármaco, dosagem muito alta, uma não adesão à terapia, porque como foi falado de que a gente tem que avaliar o processo, e o paciente é o
ponto final do processo, digamos assim, às vezes a opinião dele em relação ao medicamento tem que ser válida. Quando eu estou no Pasnés de novo, citando o hospital, a gente fazia grupo de alta para os pacientes que já estavam saindo, obviamente, e eu sempre falava, criem uma relação de cuidado com o seu medicamento. Não vire refém do seu efeito adverso, não vire refém dos problemas que ele pode vir a ter, porque o medicamento, de fato, tem que garantir a continuidade do seu tratamento e possível cura. Não, ele não pode ser, você não pode tomar o medicamento e ficar mal com isso e achar que isso é normal. Então, sempre tem que criar esse laço com o tratamento. Então, é importante que o paciente tenha essa autonomia. Métodos de atenção farmacêutica, aqui eu vou falar um pouco do método Dader depois da reconciliação. O método Dader, que é bastante difundido hoje em dia na farmácia clínica, infelizmente na Cachoeirinha ainda não tem, mas a gente já está, a gente pode ver o que a gente vai fazer em relação a isso. O método Dader se baseia na obtenção da história farmacoterapêutica do paciente, isto é, os problemas de saúde que ele apresenta e os medicamentos que ele utiliza, na avaliação do seu estado institucional em uma data determinada a fim de identificar, resolver e prevenir os possíveis problemas relacionados aos medicamentos. Ou seja, é uma entrevista. É uma entrevista inicial e uma continuidade dessa entrevista para ver a eficácia do tratamento. Ela foi uma técnica inovadora que veio da Universidade de Granada, na Espanha. Até hoje ela é uma referência muito grande para a farmacoterapia. Foi um boom assim, para a farmácia, porque permitiu que o profissional farmacêutico visse o paciente, chegasse com uma pranchetinha e fizesse uma entrevista, coisa que antigamente não era feito pelo farmacêutico. Então, hoje em dia a gente consegue, no primeiro momento, saber o que o paciente está usando e começar a pensar com a equipe se aquele medicamento de fato é necessário, se a gente tem que mudar alguma coisa ou outra. Então, ele tem fases: a oferta do serviço, a primeira entrevista, o estado de situação do paciente, uma fase de estudo, uma fase de avaliação, uma fase de intervenção, o resultado da intervenção, um novo estado de situação, em entrevistas sucessivas. Ele é muito usado em UBS, ele é muito usado em hospitais que já têm farmácia clínica há algum tempo, porque ele permite, de fato, você ver se alguma coisa vai dar errado, por exemplo. Olha, esse medicamento que você está usando não é indicado para o senhor não precisa utilizá-lo, está tomando de uma forma errada, como que o senhor toma. São essas nuances em perguntas que a gente consegue determinar se um erro pode vir a acontecer ou não, ou principalmente se um efeito adverso pode vir a acontecer ou não. Aqui a gente tem as reações adversas dos medicamentos, como a doutora já tinha falado. A classificação hoje mais utilizada é proposta por Hawley e Lomson, no qual as reações adversas produzidas por medicamentos poderiam subdividir-se em duas categorias. A gente divide em tipo A, que são reações farmacologicamente previsíveis, indesejáveis, envolvem respostas normais, exageradas aos fármacos em questão. São resultantes da ação ou efeito farmacológico de medicamento administrado em dose terapêutica habitual. Geralmente são comuns, depende da dose, tem alta incidência e morbidade, baixa mortalidade, o tratamento responde com a redução da dose e a substituição do fármaco. Não é necessariamente uma tão grave assim. Então, é algo que você consegue reverter. E a tipo B são reações que possuem efeitos farmacológicos totalmente anormais e inesperados, não se relacionam com as ações conhecidas dos fármacos. São incomuns, acometem apenas indivíduos suscetíveis, não farmacologicamente previsíveis, não são dose dependentes, têm incidência e morbidade baixa e apresentam mais probabilidade de causar doença grave ou morte. Então, é por isso que existe sempre esse estudo inicial do tratamento. E mesmo assim, a gente pode estar com tudo certinho, a gente não sabe como que vai ser a primeira resposta de um medicamento de determinado paciente. Então, a gente sempre tem que estar preparado para entender que o medicamento, ele, de fato, é aquela velha história, o medicamento não age da mesma forma em cada pessoa. Então, a gente tem que ter isso em mente e tem que entender que esse tipo de reação acontece, que a gente tem que estar preparado para reverter também. Que é a reconciliação medicamentosa, que essa aqui é uma prática bastante comum também, que é um processo para a obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada dos medicamentos,
cada paciente utiliza em casa, incluindo nome, dosagem, frequência e via de administração, comparada com as prescrições médicas feitas na admissão, transferência, consultas ambulatoriais, contra os médicos e alta hospitalar. Ou seja, no primeiro momento, a reconciliação permite a gente garantir a continuidade do tratamento e ver se a padronização do hospital ela está em confluência com o que ele já usa em casa. Então, é também uma entrevista. No começo desse ano, antes da pandemia rolar, nós da farmácia a gente começou a fazer isso na casa distante. Então, a gente ia lá, conversava com elas, fazia toda uma... Eu tenho aqui só uma pequena parte de como é a entrevista, fazia todas as perguntas, via o que ela usava pregressamente de ser internada, tentava adequar o que ela estava usando para o que o hospital tinha como sua padronização. É uma forma também da gente permitir a autonomia desde o início da internação do paciente. As etapas do fluxo, nós temos 3. A primeira é a coleta da história de medicamentos do paciente, sendo a elaboração da lista de medicamentos que o paciente utiliza antes da sua admissão, transferência ou alta hospitalar. Como no primeiro contato, normalmente eles têm uma bolsinha que eles trazem todos os medicamentos que eles tomam em casa. A gente sempre pede para ver, a gente sempre pede, caso ele não lembre, pedir para alguém da família fazer uma lista do que toma, para a gente já ter uma primeira noção de que tipo de paciente se é um paciente que está em polifarmácia, que utiliza mais de um medicamento, se é um paciente que tem um costume de se automedicar, muito frequente, se é um paciente que tem um medicamento de uso crônico. Então, esse primeiro momento já garante que a gente consiga determinar e entender quem que está na nossa frente, conversando. A segunda etapa, a reconciliação, consiste na identificação das discrepâncias entre a lista de medicamentos de uso contínuo do paciente e os prescritos em cada nível de atenção à saúde ou em cada ponto de transição, ou seja, adequar a padronização do hospital. E a terceira etapa, documentação das comunicações feitas ao prescritor e na correção das prescrições juntos com o médico. Então, a gente pretende na farmácia voltar a fazer essas ações na casa da gestante, foi o nosso piloto. No início estava dando tudo muito certo, mas aí veio o Covid e deu uma brecada, infelizmente, mas como as coisas já estão retornando, a gente pretende voltar com essa prática lá, que é bastante produtiva, porque garante, principalmente para a gente da farmácia, uma visibilidade e uma necessidade da nosso estado no setor, porque a gente vira a ponte de informações, tá? Esse paciente usa isso, ela já vem utilizando, já usa há determinado tempo, então a gente vira meio que um facilitador do processo. Isso aqui é só um exemplo do papel que a gente tem na farmácia mesmo. Então, a gente levanta informações a respeito de tudo, data de nascimento, motivo de internação, idade gestacional, por que ela acabou indo para lá. Aqui são os primeiros contatos com os medicamentos que ela usa. Se às vezes ela não sabe informar de boca, a gente olha na sacolinha, a gente anota realmente tudo que ela está usando, desde de uma dipirona até um chá que ela acaba tomando, porque às vezes pode ter alguma interação. Então, é importante sempre essa conversa inicial para a gente saber como é a vida dela antes de estar no hospital. E a gente já está chegando no final, que é o ponto principal, que é o uso racional de medicamentos. A promoção do uso racional de medicamentos é um componente muito importante de uma política nacional de medicamentos. O uso racional ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado à sua necessidade clínica, na dose e posologia corretas, por um período de tempo adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Então, esse é o foco principal, garantir a eficácia, garantir que o medicamento vai ir para a pessoa correta. Essa é a função primordial do profissional farmacêutico, desde do processo de seleção do medicamento até, de fato, aquele que vai analisar uma prescrição, que já é o clínico. Então, o foco sempre foi o farmacêutico, ele tem por obrigação ética e moral da profissão garantir um tratamento adequado para o seu paciente, utilizando todas as ferramentas necessárias. Então, em ferramenta, hoje em dia, é o que acaba não faltando. Então, a gente tem que fazer uma escolha terapêutica adequada, uma indicação apropriada, medicamento apropriado, uma dose, administração e duração do tratamento apropriado, medicamento para o paciente apropriado, uma dispensação correta,
uma adesão ao tratamento para o paciente, que é aquela questão da autonomia, segmento dos efeitos desejados, dos possíveis eventos adversos. Então, é o pilar da profissão, que a gente acaba, infelizmente, por conta da mecanização do serviço, a gente pode acabar tendo algumas vertentes que podem levar a um uso inapropriado. Então, sendo que esses podem levar a eventos adversos, incluindo os letais, infelizmente, uma eficácia limitada, resistência a antibióticos, que é um problema sério hoje em dia, aquela questão, aquela frase apocalíptica que as pessoas falam que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais antibiótico eficaz para qualquer tipo de infecção, infelizmente tem a sua verdade. Hoje em dia a gente está regredindo no tratamento de antibiótico terapia com medicamentos de primeira classe, que são os mais velhos, porque os novos já não estão mais dando conta. Então, é importante a gente também ter essa análise dos antibióticos, que são medicamentos que são essenciais, né? Que são, não dá para ficar sem, de fato. Farmacodependência e risco de infecção. Isso aqui é só um slide elucidativo. O que eu fiz aqui? Que a OMS ela apresenta 2 intervenções para promover o uso racional de medicamentos. Só para mostrar que esse conceito ele já vem de muito tempo. Desde antes de SUS, desde antes de Anvisa, existe sempre a preocupação em garantir uma boa terapêutica. Então, nós, enquanto profissionais, eu digo agora, enquanto um profissional farmacêutico, eu sempre tenho que buscar as melhores evidências, eu sempre tenho que buscar as melhores fontes de dados, analisar meta-análise, analisar protocolo clínico de diretriz, analisar os novos papers de tratamento. Então, que para isso eu consiga promover uma educação farmacêutica, consiga promover uma terapêutica adequada. Então, eu acho que é isso, esse é o último slide. Foi só para, eu queria só frisar de novo, aproveitando a deixa da doutora, que processos são necessários, eles devem ser seguidos, e principalmente para um medicamento que é um negocinho às vezes minúsculo, mas que pode causar um óbito, por exemplo, a gente tem que respeitar todo o seu processo de produção até a dispensação, e eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco do que é o farmacêutico hoje em dia, qual que é a visão do profissional farmacêutico e como que a gente tem que agir. A residência permite que o profissional tenha esse acesso e principalmente que o profissional tenha atuação. Então, acho que isso é um ganho muito grande para a profissão. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Anderson. Na verdade, a sua aula foi muito, muito profunda, mas tem vários pontos que eu acho que são importantes aí a gente voltar. O Lisão está descompartilhando, né, Lisão, a tela. Eu acho que talvez na sua fala, essa questão de que a atuação hoje em dia, a gente tem que ter uma visão multidisciplinar, multiprofissional, né? Casa muito com o que a gente tem discutido dos protocolos assistenciais. A Sara falou um pouquinho dos POPs e tudo, e uma discussão que a gente teve recentemente foi, por exemplo, a implantação do protocolo para hemorragia. E a gente viu claramente a importância de todos os setores, por exemplo, numa efetivação de um protocolo desse nível. Então, por exemplo, a questão do banco de sangue tá atuante, saber que um caso que foi identificado com risco para hemorragia precisa de uma reserva de sangue, e quando a gente está frente a uma situação de hemorragia, precisa que saia rápido, a farmácia com as medicações também. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade dos protocolos, ela hoje em dia é essencial. A gente não consegue falar de uma atuação com esse grau de profundidade, com esse impacto que a gente quer, se a gente não tiver todos os profissionais que estão envolvidos, participantes da execução desse protocolo, né? Acho que isso é muito importante. Mas eu vou abrir para os colegas falarem. Acho que a Cíntia quer falar também, né, Cíntia? Mas obrigado, viu, Anderson? Foi Nada, Cíntia? Oi. Acho muito interessante. Parabéns, Anderson. A questão que vem muito à minha mente nessa integração é justamente o aspecto da comunicação, né? Então, realmente, essa rotina que você está tentando retomar na casa da gestante, fazendo esse contato com a equipe, trazendo esses conhecimentos, né, que pode estar integrando mais esse cuidado, acho que é extremamente importante, não só na área de farmácia, como assim
em todas as áreas, são 7 áreas, né, da residência multi, né? A gente tem enfermagem, farmácia, fisioterapia, fono, nutrição, serviço social, psicologia. Se cada uma dessas áreas não tiver esse trabalho de comunicação, de integração, a gente ainda continua cada um no seu quadrado, né? Então, toda essa preocupação em relação ao processo do cuidado do paciente se perde, né? Acho que ano passado a gente teve uma sensibilização na avaliação do ONA, né? Que levantou essa necessidade de a gente observar o processo centrado no paciente, e foi uma oportunidade da gente tentar se reunir, discutir mais, ter mais troca, né? Conhecer mais sobre as áreas, as potencialidades das áreas né, que estão relacionadas e que muitas vezes a gente não vê esse trabalho, né? Então, é bem importante cuidar dessa parte da comunicação, né? Como a Sara, né, a professora anterior, mencionou, né, um dos problemas, às vezes, é a questão da passagem do caso, né, da preocupação que um setor observou e quis, deixou de passar para o outro, trazendo o detalhe da preocupação que precisava ser visto com mais cuidado, né? Então, às vezes é isso, está na interação, está na nossa rotina. Eu acho que é bem importante a gente cuidar das nossas relações, né? A gente está bem, muitas vezes assim, em situação de estresse, de preocupação, sobrecarga, né? As relações às vezes não estão tão bem trabalhadas, mas a gente tem que buscar isso, né? Entender a situação, se integrar, né? O aspecto da informação ser passada com esse cuidado, eu acho que é bem interessante, né? E essa oportunidade de a gente estar conversando juntos, né, sobre segurança do paciente, sobre tudo, é muito importante, que assim, cada um de nós, se olhar bem para a sua área, você sabe que você está envolvido naquele processo. Muitas vezes você pode não ser o responsável, mas você pode detectar alguma incoerência, alguma coisa que você pode trazer de elemento a mais, né? Principalmente quando a gente pensa na situação de vulnerabilidade dos nossos pacientes, que compreensão eles têm quando a gente faz alguma orientação, né? Passa o médico e passa a visita, o que ela entendeu daquilo tudo, né? Às vezes ela fica assim, né? Concordando, e fica às vezes para outro profissional que passa depois, dela a oportunidade dela poder falar, nossa, mas é isso. Às vezes ela não consegue dialogar com o médico, por exemplo, por diversos motivos, né? Às vezes ela fica assustada, não entende, não consegue processar tudo aquilo que foi orientado, né? Eu acho que tem são várias coisas que estão envolvidas, né? E às vezes a gente, quando passa em outro momento, ela traz para a gente, né? Pode trazer para a fono, pode trazer para outros profissionais do cuidado, né? Mas, nossa, hoje, hein? Que aulas maravilhosas, hein, gente? Tá fraco não. Luiz. Foi bem profundo hoje, mas eu acho que foi muito importante, né? Assim, acho que no momento que a gente tem vivido, a gente trazer essa questão, né? O cachorro não é aqui não, viu? Não é. Toda a Não é questão aqui em casa, aqui em casa. Pelo Gilberto, né? Quando estava finalizando a fala da Sara, né? Eu acho que envolve muito isso, né? Falar dos problemas, né? Tentar olhar tirando um aprendizado, assumindo as responsabilidades, tudo isso, reconhecer, né? As falhas do processo, tudo isso envolve maturidade pessoal, profissional, emocional, né? Porque a gente vai falar de um erro, de uma coisa que a gente não queria ter feito, né? E às vezes você está envolvido, é responsável, né, pelo processo. Então foi muito, muito, muito importante, né? Parabéns. Obrigado. Eu queria abrir, Luiz, também para questões da participação dos residentes, né? Todo mundo está fechado com o microfone. Com certeza. Acho que Se podem alguém quiser abrir abrir, perguntar pelo chat ou perguntar ao vivo, abrir a câmera, o microfone. Uhum. Alguém tem alguma dúvida?
Algum comentário sobre as aulas de hoje? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Está com 39 pessoas aí participando. Acho que foi bem legal. Até esse horário, todo mundo interessado aí, viu, Anderson? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, de verdade mesmo. Se precisar de... O pessoal é meio acanhado, né? Então acho que as pessoas ficam um pouco... então estão agradecendo que as aulas foram muito A boas. Walter está comentando que foram excelentes as aulas. Legal, gente. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos encerrar nossas reuniões de hoje. Foram muito proveitosas. Em breve estarão disponíveis no YouTube da Maternidade Cachoeirinha, da Clínica Obstétrica. E aí está lá disponível para a gente rever quantas vezes quiser. Obrigado mais uma vez, Anderson, Obrigada. Cíntia. Até a Obrigado. semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado.